Afinal, quem foi de verdade o homem que mudou completamente o curso da história? É o que vamos começar a investigar agora, mergulhando fundo nos fatos para tentar encontrar o Jesus da história. Mas como é que a gente faz para separar a figura da fé do homem de carne e osso? A resposta, olha, está nas ferramentas de um verdadeiro detetive da história. Nossa investigação vai ter 5 paradas principais, tá? E vamos começar com uma diferença que é fundamental. É a base de tudo que a gente vai conversar. Ok, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender que existem duas lentes, duas maneiras totalmente diferentes de olhar para a figura de Jesus. De um lado, a gente tem o chamado Jesus da fé. É o Cristo da ressurreição, aquele que se entende pela crença. Do outro lado, temos o Jesus histórico, que é como um quebra-cabeça antigo que os historiadores tentam montar peça por peça, usando só as evidências. E para montar esse quebra-cabeça, eles usam uma espécie de kit de detetive, sabe? É um método histórico crítico. Eles basicamente questionam tudo. Quem escreveu isso? Quando? Para quem? E talvez o mais importante, por quê? Qual era a intenção? Agora a coisa começa a ficar interessante. Como é que se analisa a principal fonte de evidências que a gente tem? Os evangelhos. E a primeira grande pista para a gente descobrir a idade dos evangelhos está escondida bem aí, nessa previsão meio sombria que aparece no livro de Marcos. Essa profecia, ela é tão precisa sobre a destruição do templo, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, que para um historiador a conclusão é quase óbvia. Quem escreveu o Evangelho de Marcos fez isso depois do fato ter acontecido, olhando para trás. É o que se chama de uma profecia post-eventum, ou seja, depois do evento. E essa pista, gente, ajuda a montar toda a linha do tempo. Marcos vem primeiro, lá pelos anos 70. Uma década depois, mais ou menos, vem Mateus e Lucas, que usaram Marcos como uma de suas fontes. Sabe, eles copiaram trechos, adicionaram suas próprias histórias. E por último, bem mais tarde, vem João, com uma visão já bem diferente de tudo. Certo, já temos uma data aproximada de quando os textos foram escritos. Mas e os documentos físicos? Os pergaminhos? Como é que eles chegaram até nós? Olha que fascinante! Os manuscritos mais completos e antigos que a gente tem hoje, como o famoso Codex Sinaíticos, são do século IV. E o jeito que eles foram escritos é uma loucura. Imagina só ler um texto todo em grego, com letras maiúsculas e sem nenhum espaço entre as palavras. Era assim. E isso revela uma coisa importantíssima. Os textos não eram estáticos, não eram gravados em pedra. Quando os especialistas comparam os manuscritos mais antigos, eles percebem que algumas das passagens mais famosas que a gente conhece hoje, tipo o final de Marcos, com as aparições de Jesus, ou a história da mulher adúltera em João, na verdade não estavam lá. Elas foram adicionadas séculos depois por copistas. E falando em quem escrevia, vamos a um fato que pode ser meio chocante. A estimativa é que na Judéia do primeiro século, só uns 3% da população sabia ler e escrever. 3%? Agora, pense nesse cenário. Uma pessoa vinda de uma vila pequena, de uma família de artesãos, a palavra em grego era tekon, que podia ser carpinteiro ou pedreiro. Nesse contexto todo, a conclusão para a maioria dos historiadores é praticamente inevitável. O Jesus da história, muito provavelmente, era analfabeto. Então tá. Juntando todas essas peças do nosso quebra-cabeça, que retrato do homem Jesus começa a se formar? Existe um debate enorme entre os especialistas sobre a mensagem principal dele. Será que ele era um mestre de sabedoria ensinando como viver uma vida melhor, mais ética? Ou será que, como as fontes mais antigas parecem indicar, ele era na verdade um pregador apocalíptico, alguém que acreditava que o fim do mundo como a gente conhece estava prestes a acontecer? Mas apesar de todos os debates e de todas as teorias, existe um núcleo de fatos. Fatos sobre os quais quase todos os historiadores, sejam eles religiosos ou não, concordam. Esses aqui são os pilares, a base da biografia histórica de Jesus. E a arqueologia ajuda em alguma coisa? Bom, embora a gente nunca tenha encontrado uma placa dizendo Jesus esteve aqui, descobertas como a Pedra de Pilatos ou o ossuário de Caifás, o sumo sacerdote, confirmam que as pessoas, os lugares e os costumes descritos nos evangelhos, tudo isso era real. O palco da história existiu de verdade. Para fechar nossa investigação, vamos ver o que as fontes de fora, aquelas que não são da tradição cristã, dizem sobre Jesus. E aqui a gente tem outras vozes importantes. Paulo, escrevendo pouquíssimo tempo depois da morte de Jesus, já fala de um homem que foi crucificado.
Décadas mais tarde, historiadores como o judeu Flávio Joséfo e o romano Tácito, que não eram cristãos, também mencionam essa figura. Juntos, eles corroboram o ponto principal. Sim, existiu um homem chamado Jesus. É exatamente por causa desse peso todo de evidências, de fontes diferentes, que a grande maioria dos acadêmicos sérios considera essas teorias de que Jesus nunca existiu como uma espécie de terraplanismo histórico, sabe? Simplesmente não para em pé quando a gente analisa as fontes. E, para quem ainda tem alguma dúvida sobre isso, tem uma pergunta bem simples que meio que desmonta o argumento. Se foram os romanos que inventaram Jesus, por que raios o imperador Nero estava perseguindo os cristãos de forma brutal décadas antes dos evangelhos mais antigos serem escritos? A conta simplesmente não fecha. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Será que, ao fazer essa separação entre o homem da história e a figura da fé, a gente diminui a história? Ou será que, pelo contrário, a gente a torna ainda mais complexa, mais humana e talvez até mais fascinante?